Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes de mais nada, eu quero convidar você para fazer uma pausa e respirar. Nada complicado, apenas inspirar e expirar. Vamos lá? Pronto. Você não faz ideia de quanto essas pausas ao longo do seu dia fazem toda a diferença na sua vida. Porque às vezes é realmente isso que está faltando para que ela faça sentido. Uma pausa, um olhar, uma respiração, onde você passa a perceber você e o que está acontecendo na sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre recomeços. E isso tem muito do que eu tenho vivido nos últimos anos. Nos últimos anos, eu passei por alguns recomeços na vida pessoal, na vida profissional, e isso me ensinou muito sobre mim e sobre como eu tenho feito as minhas escolhas de vida. Uma coisa que eu posso afirmar para você neste momento é que recomeços não acontecem do lado de fora. Eles começam do lado de dentro. E enquanto você insistir em recomeçar pelo lado de fora, você vai dar cabeçada. Somente quando você parar, fizer essas pausas e olhar para você mesmo e perceber que você não precisa mais ser o que os outros esperam que você seja, é que você efetivamente está pronto para recomeçar. Seja lá o que for, um novo emprego, um novo relacionamento, um novo estilo de vida, enfim. A gente vive recomeços assim continuamente. A gente está sempre terminando um ciclo e começando outro. Mas o que a gente não percebe é que a gente acaba repetindo comportamentos, atitudes, pensamentos, e isso faz com que a gente fique andando em cima de uma esteira. Se você quer descer da esteira e começar a caminhar, buscar outros caminhos na sua vida, eu te sugiro que busque o inédito em você. O que é o inédito? O inédito é tudo aquilo que você ainda não viveu, porque você ainda não ousou ser quem você é. Você pode me dizer assim, mas eu sou extremamente autêntico, eu sou quem eu sou, né? Eu não sou diferente daquilo que eu gostaria de ser. Mas muitas vezes, por N motivos, seja para que a gente se sinta pertencente, seja para que a gente é, navegue em algum ambiente, a gente acaba moldando o nosso comportamento, as nossas atitudes, para aquilo que as pessoas esperam de nós. E isso faz com que a gente perca o rumo, se desvie do caminho que é o nosso caminho. Então, na vida, muitas vezes, aquilo que a gente chama de destino é, na verdade, resultado das nossas não escolhas. A gente escolhe o tempo todo, inclusive quando a gente deixa de escolher. E o que são essas não escolhas? É quando você não diz o que você quer e o que você precisa dizer. É quando você não pede aquilo que você precisa e deseja. É quando você não tenta fazer diferente e se conforma com mais do mesmo. É quando você não se arrisca ficando preso a relações e situações tóxicas. É quando você não se permite expressar nem suas dores, muito menos as suas alegrias. Deixa eu compartilhar com você uma coisa. Histórias que nos representam. Imagine alguém que vive no ritmo do mundo, trabalha demais, dorme de menos, faz tudo para todo mundo, mas faz muito pouco para si. Um dia, o corpo pede uma trégua. Isso já aconteceu com você? Porque isso já aconteceu comigo. O corpo diz o que a mente insiste em calar. Chega,
não dá mais, para. E aí, o curioso é que a gente acha que aquela dor, que aquela doença, que aquela exaustão, que aquele cansaço chegou de repente. Mas nunca é de repente. Um outro personagem, uma outra história. Imagine agora alguém que é extremamente racional, analítico, organizado e que sabe tudo sobre produtividade, processo e resultado. Essa pessoa está sempre focada nas suas entregas. Ela tem esse olhar, esse foco. E de repente, ela também se vê diante de um espelho e não por conta de um colapso igual a pessoa anterior, mas porque ela se vê diante de um vazio onde ela não encontra nada que preencha esse espaço. Isso porque não há realização pessoal quando esse reconhecimento está vinculado ao externo. Eu preciso reconhecer a mim mesma para que depois eu possa aceitar efetivamente o reconhecimento do outro. Isso pode parecer meio esquisito para você nesse momento, mas eu te garanto, faz todo sentido. Voltando a falar de recomeços, eles não nascem quando algo termina. Eles nascem quando a gente percebe que não dá mais para continuar como estava. Eu passei algumas situações deste tipo na minha vida e eu posso afirmar que você também, né? Então, assim, chega um momento que mudar não é mais uma opção. Ou a gente muda ou a gente muda. É fato, tá? Porque, assim, tudo muda. A vida muda, o mundo muda, os ciclos se encerram, os relacionamentos mudam, a forma de pensar muda, a forma de sentir muda, tudo muda. Mas qual é a diferença de você passar por essa mudança de uma forma consciente? É que ela não se torna ou ela não é mais automática. E por conta disso, ela deixa de ser uma repetição. E é por isso que a transformação só depende de nós. Pense com sinceridade e responda para você mesmo. Quantas vezes você adiou um sonho dizendo: quando der, eu faço, quando der, eu vou? Quantas vezes você concordou com algo somente para não brigar ou para se sentir pertencente? Quantas vezes você se pegou repetindo comportamentos que você jurou que você não ia mais ter? Quantas vezes você se sentiu estagnado, embora você esteja sempre ocupado? E quantas vezes você foi dormir com a sensação de estar vivendo menos do que você poderia estar? Eu já respondi sim para todas essas questões. Agora não mais. Agora a minha vida novamente está em movimento, porque a vida muda quando a gente muda e não quando o calendário vira. Se é assim que acontece, por que a gente fica preso nessas repetições? Por que a gente fica andando em círculos? Por que é tão difícil a gente fazer passar por essa transformação ou por essas mudanças de uma forma consciente? Porque antes de agir, existe um campo secreto dentro de nós que nós precisamos enfrentar. Eu vou nomear ele nesse momento de medo. Vamos chamar esse campo de medo. E você vai entender por quê. Primeiro, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é acreditar no seu potencial ou acreditar que o seu potencial pesa muito mais do que o medo. Você é muito mais do que qualquer medo que você possa sentir. Mas a gente precisa também entender de onde vem esse medo. Primeira coisa que eu quero dizer é que mapa não é território. A maioria de nós, vive guiada por um mapa. Um mapa do comportamento, um mapa das experiências, das dores, das certezas, dos medos.
Mas para que a gente viva o inédito, para que a gente viva essa mudança, essa real transformação em nós, a gente precisa caminhar por territórios e não por mapas. Deixa eu te explicar, você vai conhecer um novo lugar. Você vai viajar e vai para uma cidade onde você nunca esteve. É comum que a gente faça uma pesquisa antes dos pontos turísticos daquela cidade e tal. Mas se você se permitir, quando você chegar lá, você vai perceber que essa cidade te oferece muito mais do que somente aqueles pontos turísticos. Isso é território. É você explorar aquilo que você não percebeu no mapa. Então, para que a gente caminhe pelo nosso território, pelo nosso potencial, por aquilo que a gente é capaz, a gente precisa dar alguns passos para limpar esses medos. Primeiro, limpar e se desfazer do que não serve mais. Recalibrar o pensar, o sentir e o fazer. E observar o que de fato está diante de nós. Na verdade, a vida sempre nos dá sinais, nós é que demoramos para ouvir. Quando a nossa alma reclama, ela raramente sussurra. O corpo fala, ele dói, ele sente exaustão, enfim, a energia diminui, o prazer se apaga, o humor muda, a repetição pesa. Mas como é que então a gente pode mudar e seguir em direção daquilo que é inédito? Como que a gente pode fazer isso de uma forma leve, de uma forma consciente, de uma forma direcionada? Primeiro a gente precisa entender que o inédito ele é silencioso, mas ainda assim é revolucionário. Por que eu digo que ele é silencioso? Porque eu não vou me rebelar contra tudo e contra todos. Eu não vou largar tudo, eu não vou mudar de país, eu não vou mudar de cidade, eu não vou abrir mão do meu trabalho, dos meus relacionamentos, né? A não ser que isso faça sentido dentro desse processo de mudança. O que eu preciso não é destruir a minha vida antiga, mas é construir a vida que eu quero para mim. E para isso é preciso ajustar a direção. Para eu ajustar a direção, eu preciso ajustar o meu comportamento, o meu pensamento, os meus sentimentos. Porque senão eu vou continuar andando nas direções que eu não quero mais. E isso não é simples, não é simples. Não vou falar para você que é algo que você faz do dia para a noite, porque nós temos manias, nós temos hábitos, nós temos vícios. E a gente acaba tendendo a comportamentos repetitivos por conta de tudo isso. Então, eu preciso passar por uma limpeza, por uma recalibragem, eu preciso passar por um treinamento para que eu possa efetivamente tomar consciência de tudo que está acontecendo comigo e optar de uma maneira muito clara, né, e de uma maneira muito decisiva em fazer as mudanças que eu preciso fazer em mim para que isso se reflita no meu dia a dia. Para que isso aconteça, eu posso te sugerir dois caminhos neste momento. Duas ações iniciais. A primeira delas, e que assim foi um divisor de águas na minha vida, é participar da mentoria Melhor de Si com a Cátia de Castro. A Cátia está participando do Summit. Ela é uma neurocientista que, assim, comportamental, e eu participei de uma mentoria com ela que durou 1 ano. E assim, olha, no começo eu confesso que foi muito difícil. Eu passei por alguns momentos de, né, de olhar para mim, de me incomodar com aquilo que eu estava vendo, de não conseguir efetivamente mudar aquilo que eu não estava mais de acordo comigo. Mas
com a ajuda da Kati e com o processo, com o método que ela desenvolveu para essa mentoria, que é o método Melhor de Si, passo a passo, dia a dia, exercício a exercício, a gente vai conseguindo fazer diferente. A gente vai conseguindo a gente consegue limpar o cérebro, a gente consegue calibrar esse pensar, esse sentir e esse agir de uma outra forma. A gente consegue se fortalecer para falar não quando é preciso dizer não, para dizer sim quando a gente realmente quer dizer sim, e para que a gente faça escolhas que têm a ver com aquilo que a gente quer para a gente. Essa mentoria me transformou e me permitiu viver o melhor em mim. Foi por meio dela e por conta dela que eu consegui finalizar um dos projetos que eu tinha engavetado há muito tempo e que agora ele está aí nascendo e eu estou muito orgulhosa de mim e dele. Esse projeto é a escrita do meu primeiro livro solo, que até o momento ele tem o título de A Filosofia da Transformação. Ele é uma história com dois personagens, eu acho assim, eu acredito que a história, a vida, os relatos dos personagens se encaixam muito naquilo que somos e naquilo que vivemos. E a ideia desse livro é trazer essa provocação, é trazer essa pausa, sabe? Essa coisa da gente entender que se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. A decisão não é do meu par, do meu companheiro, do meu filho, da minha mãe, do meu pai. As decisões para que as transformações pessoais e da minha vida, né, e que elas aconteçam, são minhas. Então, esse livro ele traz essa história de uma forma leve, num cenário muito interessante. O livro já está em revisão e deve ser lançado agora no início de 2026. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa conversa, né, sobre recomeço, sobre essa possibilidade que a gente tem de pegar toda essa bagagem, toda a nossa experiência, né, reorganizar, não é reprogramar, mas eu acho que é tirar o que não serve mais, é o limpar mesmo, é o calibrar novamente e a partir disso, né, a partir dessa organização, seguir por caminhos que fazem muito mais sentido para a gente. Esse livro não é sobre técnica, é sobre gente, sobre pessoas, é sobre humanidade, é sobre os nossos desafios enquanto pessoas e como que a gente pode, com a ajuda de outras pessoas, superar esses desafios e seguir para a direção que a gente quer seguir na nossa vida. Ou seja, esse livro é uma forma da gente parar e refletir como eu deixo de viver simplesmente o mapa e passo a caminhar pelo território da minha vida por meio do potencial que eu tenho de ser eu mesma. Essa é a minha intenção de hoje, falar para você o quanto você é importante, potente e capaz de transformar você e sua vida. E é a partir dessa transformação que nós, cada um de nós, individualmente, formamos um coletivo capaz de criar espaços e cidades inteligentes. Muito obrigada e até a próxima.